Vamos começar mais um encontro, mais uma live, cheia de energia, cheia de consciência, que é o que nós estamos precisando, não é? Então estamos de volta, né? Faz alguns encontros que nós não fizemos lives. A última que nós fizemos foi, na verdade, uma meditação muito especial para todos aqueles que não foram vistos por nós. Digite aqui no chat para eu saber quem daqui hoje participou dessa meditação, que foi muito poderosa, muito forte. Nós recebemos diversos depoimentos de cura, é uma coisa muito poderosa. E nós vamos fazer mais meditações. Olha o pessoal aqui no chat já digitando, eu estava. E vamos fazer mais dessas meditações especiais e específicas, porque elas vão te ajudar a entrar nesse movimento de cura, não é? É o que eu sempre coloco. A cura em nível espiritual, ela é instantânea. Ela é instantânea. Porque no nível espiritual não há tempo. Então, toda e qualquer intenção se realiza instantaneamente no nível espiritual. E ao acontecer no nível espiritual, essa cura ela precisa ser transferida para a fisicalidade. E vai depender muito do seu posicionamento, de como você se coloca diante da vida, como você se posiciona, é o que vai determinar a aceleração da manifestação dessa cura na sua fisicalidade, no nível físico. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso e eu estava explicando para uma cliente sobre essa dinâmica. E é como se fosse, um bom exemplo que eu sempre coloco é de imaginarmos uma roda gigante. E você então, ao desligar o motor da roda gigante, a roda em si, ela não para instantaneamente. Por quê? Porque tem uma inércia, né? E essa inércia ela vai se dissipando, né? Com o passar dos minutos, até que a roda em si para, né? Mas o motor já havia sido desligado minutos atrás, não é? Então é algo muito similar. Quando você passa por um processo de cura espiritual, há uma inércia emocional dos padrões emocionais, dos padrões comportamentais que você estava completamente refém. Então essa inércia emocional ela vai ser dissipada com o tempo. E no momento em que há a dissipação completa da inércia emocional, a cura que já aconteceu em nível espiritual, ela se estabelece no nível físico. E é o momento então que você vê mudanças repentinas, súbitas, na sua realidade, no teu físico, né? Muitas vezes essa cura espiritual ela vai se estabelecer como uma cura física de alguma disfunção que você estava portando em nível físico, ou algo que estava também em desequilíbrio na sua vida. E o tema de hoje, né, eu fiz essa introdução porque ela tem uma relação muito direta com o tema que nós vamos tratar hoje, que é sobre sucesso espontâneo. Você já ouviu falar dessa ótica sobre o sucesso? O sucesso, na minha opinião, dentro das minhas experiências, o verdadeiro sucesso, o sucesso legítimo, genuíno, ele é espontâneo. E é sobre isso que eu quero explicar para vocês. Eu já tirei uma carta, eu vou ler para vocês aqui, mas antes de mais nada eu gostaria de comentar sobre o último congresso da Fisioquântica que eu participei, não é? Eu fechei o primeiro dia do evento e foi muito especial. Queria agradecer aqui também o pessoal da Fisioquântica, os organizadores, os fundadores, todos vocês que participaram, que investiram o seu tempo lá para absorver muitas informações realmente de altíssimo nível. E foi um evento muito forte, muito especial. E então eu estou trazendo um pouco dessa energia para vocês, para vocês também, de uma certa forma, usufruírem dessa energia, né? E foi muito especial.
Então, veja, a nossa carta de hoje, para a gente entrar no tema, né, que tem muito a ver com cura, é sobre propósito. Como eu sempre tiro essa carta de uma maneira bem espontânea, sem controle, eu sei que o inconsciente ele está governando e conduzindo a mensagem que tem a ver com esse grupo de hoje que está aqui, não é? Então, quando se tem um grupo de pessoas, há um padrão emocional comum a esse grupo. Nada, absolutamente nada no universo é por acaso. Nada está acontecendo por obra do acaso. Há sempre um sentido, há sempre uma conexão entre tudo. Então você está, por exemplo, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, vivenciando as experiências que você precisa. Então se você está aqui hoje comigo, nessa live, nesse momento do tempo, nessa porção do espaço, é porque você deveria estar aqui nesse horário para receber essas informações. Todas as experiências que você está vivendo na sua vida, absolutamente todas as experiências, foram escolhidas por você em um nível muito profundo do teu ser. Aquele nível do teu ser onde há apenas sabedoria e inteligência absoluta. Então essa inteligência em você, superior, que é a mesma inteligência que está orquestrando o universo, está escolhendo as experiências que você está vivendo hoje. Ou seja, você escolheu em um nível muito profundo para se aprimorar, para se descobrir, para manifestar cada vez com mais intensidade a perfeição do teu ser, para manifestar o seu eu verdadeiro no mundo. E através dessa manifestação do seu verdadeiro self no mundo, você então agrega valor ao mundo, você então tem sucesso genuíno, e é sobre isso que nós vamos falar. Então veja a mensagem de hoje, extremamente sincrônica com a nossa proposta. A sua missão, propósito, então ouça, a sua missão é servir a vida. A sua missão é servir a vida. Não importa o que você está fazendo hoje. Não importa o tipo de trabalho que você faz hoje. Você pode servir a vida através desse trabalho. Desde que você reverencie este trabalho, desde que você respeite esse trabalho, desde que você honre esse trabalho, desde que você faça com boa vontade. Então, essa atividade que você está fazendo hoje se torna um instrumento através do qual você servirá a vida. Até chegar o momento que você vai galgando níveis de maior sofisticação mental, níveis de maior sofisticação comportamental. E aqui quando eu falo de sofisticar o comportamento, sofisticar a sua mente, eu uso aqui a definição de Da Vinci. Leonardo da Vinci dizia que o nível mais avançado de sofisticação é a simplicidade. E o mesmo se aplica com o desenvolvimento do ser. À medida que você vai se desenvolvendo, à medida que você vai se amadurecendo, a tendência é que você se torne mais simples por dentro. E quanto maior a simplicidade interna, à medida que você vai dirimindo os conflitos, você vai resolvendo os teus conflitos, à medida que você vai se abdicando das ilusões, à medida que você vai se abdicando do excesso do querer, você vai ganhando, você vai se libertando dos complexos. Complexos de inferioridade, complexos de superioridade, e tantos outros complexos. Você vai se libertando desses complexos e você então, na simplicidade, vai se tornando um instrumento
puro, aferido para canalizar a inteligência superior, a inteligência divina na sua vida. E então você se torna um grande instrumento. Você se torna de fato um ser livre. E liberdade aqui não significa fazer o que quiser. Esse é o conceito vulgar acerca de liberdade. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Isso não é a liberdade no sentido mais profundo. A liberdade maior é exatamente o momento em que você se torna um canal da inteligência da vida e você se coloca 100% disponível para servir a vida, para realizar não o seu propósito, e sim o propósito que a vida elaborou para você. O seu propósito, o propósito verdadeiro, ele não é seu. Você não tem um propósito. É a inteligência do universo que tem um propósito para você. E apenas aqueles que são capazes de passar por esse processo de sofisticação, de libertação, em que você vai abandonando esta posição egocêntrica para assumir um posicionamento mais cosmocêntrico. Então você vai se liberando. E esse é um processo, é um processo extraordinário, é um processo maravilhoso. E ainda, terminando a carta, diz assim: se assumir esta disposição de modo sincero, a vida se encarregará dos melhores meios para a realização do propósito. Vou repetir: se assumir esta disposição de modo sincero, ou seja, a disposição de servir a vida, e é isso que vai te levar para o sucesso. É isso que vai provocar o sucesso espontâneo. Grave isso que eu estou dizendo. É isso que vai te provocar o sucesso espontâneo. Portanto, o sucesso legítimo. Então, o sucesso legítimo é um sucesso espontâneo. Para que você atinja esse sucesso espontâneo, provoque esse sucesso, você precisa estar disposto a assumir que a sua missão é servir a vida. E qualquer um aqui, neste momento, pode tomar essa decisão, pode adotar este posicionamento. Eu estou disposto, eis-me aqui, eu estou disposto a servir a vida. E aí, os meios, a vida se encarregará dos melhores meios para a realização deste propósito. Torne o seu próprio caminho e encontrará o propósito. Na verdade, torne-se o seu próprio caminho e o propósito lhe encontrará. Porque você não encontra o propósito. É o propósito que lhe encontra quando você alcançar este grau de simplicidade, este grau de sofisticação que habilita uma vida extraordinária. Que forte isso que eu estou colocando. O que vocês acharam dessa colocação? Faz sentido para vocês? Digite aqui no chat se o que eu estou colocando está fazendo sentido, se algo em você, algo mais profundo, está respondendo a isso. Eu tenho certeza que algo em você está sentindo a verdade do que eu estou propondo aqui. A verdade do que eu estou propondo aqui. Não é? Então veja, quando nós falamos de sucesso espontâneo, nós temos que entender, primeiro, o que é sucesso dentro dessa ótica maior, não é? Dentro dessa ótica
mais transpessoal. E o que eu irei expor hoje é algo tão simples, tão claro, que literalmente pode mudar a sua vida radicalmente. Radicalmente. Bastando para isso que você realmente entenda. Entenda. Existem vários níveis de libertação. O primeiro nível de libertação é o intelectual, quando você entende, certo? O sucesso espontâneo, ou poderia chamar de sucesso natural, ele poderia ser definido como um fluxo de crescimento contínuo e constante, provocado por um perfeito alinhamento e ajustamento com a própria vida. Tem pessoas que encaram o sucesso de uma forma muito pequena e superficial, acreditando que ter sucesso é ter dinheiro. É claro que é maravilhoso ter dinheiro, e é óbvio que o dinheiro é uma energia fantástica que lhe dá o poder de acessar as experiências. Mas o dinheiro, sem o sentido do teu ser, se torna um elemento de muita limitação. A única coisa que o dinheiro te dá é acesso e a amplificação do poder de experimentar. O dinheiro ele te dá maior poder de experimentar. Então você tem mais condições de experimentar mais possibilidades. Ah, eu quero ir lá para o Egito. Você vai porque você tem recurso. Eu quero fazer um curso. Eu vou porque... Então, tudo isso eu tenho o recurso que me permite acessar a experiência que eu quero. E isso é incrível. Mas o dinheiro em si, ele é insuficiente para lidar com as questões do espírito, da alma. O dinheiro não irá resolver os teus conflitos emocionais. O dinheiro, por mais que ele choque, não irá lhe dar paz genuína. O dinheiro não irá lhe dar sentido na vida, por mais que lhe choque. É claro que para quem está numa dificuldade financeira tremenda, está endividado, está cheio de questões de ordem prática, no momento que o dinheiro chega e você sana todas essas questões, lhe dá muito alívio, lhe traz um conforto. Mas à medida que você vai se acostumando com essa dinâmica em que você tem mais poder de acesso, você começa a perceber que aquelas questões mais internas, o dinheiro não faz diferença. Por exemplo, o dinheiro não vai te dar o sentido. É você que deve dar sentido ao dinheiro, para usá-lo de uma maneira realmente importante, de uma maneira que irá fazer com que você se sinta útil na sua experiência de vida. Mas muito bem, o dinheiro é só uma questão. Então, pessoas que confundem sucesso com ter dinheiro. E como eu sempre digo, ter dinheiro não significa que você está bem de vida. Ter dinheiro é só ter dinheiro. Ter dinheiro lhe dá mais poder de experimentar. Estar bem de vida envolve outras dimensões do teu ser. Estar bem de vida, por exemplo, representa alguém que já consegue viver sem medo. Alguém que já consegue viver sem ansiedade. Alguém que consegue viver através da alegria natural e original do teu próprio ser. É alguém que consegue agir a partir da paz. É alguém que já vive sem sofrer. Quantas pessoas você conhece, então, que estão bem de vida? Dentro dessa definição, quantas pessoas você conhece que estão realmente bem de vida? E, portanto, estar bem de vida é uma conquista que envolve o autoconhecimento. Ter dinheiro, trabalhar duro é o suficiente.
E é claro que é maravilhoso, e você deve buscar esse equilíbrio, em que você está bem de vida e, consequentemente, você manifesta recurso, manifesta condições financeiras, manifesta dinheiro em abundância. Então este é o cenário ideal. E é o cenário que poucos vivem, porque ainda são poucos as pessoas que estão dispostas a realmente investir o seu tempo em autoconhecimento. De um modo geral, as pessoas passam boa parte da vida sofrendo as próprias memórias, ao invés de viver realmente a vida. Há uma diferença tremenda entre sofrer as memórias e viver a vida. Você já reparou como boa parte do tempo você está reagindo às suas memórias? Você está reagindo ao que aconteceu, seja o que aconteceu poucos minutos atrás, seja o que aconteceu horas atrás, dias atrás, meses atrás, anos atrás. E há pessoas que passam a vida inteira reagindo ou sofrendo as memórias. Portanto, quando falamos de sucesso, nós estamos falando de um processo natural que acontece quando você conquista ou restaura este alinhamento com a dinâmica da vida. E é sobre isso que eu quero dar ênfase. O que significa na prática você restaurar esse ajustamento com a própria vida? Este alinhamento com a própria vida. Você está em alinhamento com a sua vida agora? Você está em alinhamento com a sua vida agora? Sim ou não? Quando você entra na ordem da vida, você tem sucesso. Quando você entra na ordem da vida, a vida entra em ordem com você. Quando você quebra essa ordem da vida, você cria bloqueio. Você cria bloqueio. Qual é o sintoma de que você está em ordem com a vida? Paz, alegria e entusiasmo para viver. Há em você uma disposição de ir para frente. Há em você uma disposição de ir para a vida. Esses são os sintomas. E, consequentemente, a sua vida flui. Então, vamos repetir. Quando você entra na ordem da vida, a vida entra em ordem com você e os fluxos se abrem, as oportunidades chegam, não é? As sincronicidades acontecem, a solução se revela e a cura se manifesta. No entanto, quando você quebra essa ordem da vida, você cria bloqueios. Todas as dificuldades que você está lidando hoje são um resultado, digamos, falta de dinheiro, não é? Problemas de relacionamento, falta de sentido na vida. Todas essas situações problemáticas que fazem parte dos problemas humanos, que a grande maioria vive, em última instância, são reflexos de que você quebrou a ordem. E são reflexos, se elas persistem, que você está insistindo teimosamente em se opor à dinâmica da tua vida. Os famosos perrengues, né? Alguém aqui no chat comentou. Exatamente, a Rosana. Então você começa a bater cabeça, você começa a patinar, e você faz tudo menos o que é necessário para sair do ciclo das repetições. E aí você tenta consertar o que está fora. No desespero você quer arrumar o que está fora. Mas você não entende que você precisa restaurar
essa ordem, e para restaurar a ordem você vai precisar olhar para você. É claro que no momento do sufoco você faz o que dá para fazer em nível prático, mas você terá que olhar para você, reavaliar o teu posicionamento, e quando eu falo de posicionamento, eu estou me referindo ao que comanda o teu posicionamento, que é tudo aquilo que está aqui. As crenças, o seu discurso interno, o como você pensa a vida, o como você se pensa, como você pensa a vida. Como você pensa a vida, como você se pensa. Né? No Congresso da Fisioquântica, no segundo dia, o Dr. Bruce Lipton falou muito sobre a questão do pensamento. A influência do pensamento é maior do que você imagina. Como você pensa a vida? Para você, vida é campo de batalha ou campo de possibilidades? Como você se pensa? Para você, você é um lutador, é um guerreiro? Ou você é aquele que está participando desse campo de possibilidades maravilhoso? Então, se o teu posicionamento é um posicionamento embasado em ter que lutar, você pode se preparar para uma guerra. Tudo vai ser mais difícil para você. Não que seja de fato, mas o teu posicionamento convida as experiências que você não quer viver. Olha o que eu estou dizendo. Uma mente errante é uma mente infeliz. Saiu um artigo científico sobre isso recentemente. Uma mente errante é uma mente infeliz. Então, se você não exerce conscientemente o teu posicionamento mental, os teus pensamentos, grave isso, na grande maioria das vezes, convidam as experiências que você não quer viver. Os teus pensamentos, na maioria das vezes, convidam as experiências que você não quer viver. Grave isso. Por quê? Porque você ainda talvez não tenha despertado pela importância de você dar um bom direcionamento e sustentar um bom direcionamento mental, sustentar um posicionamento mental que convida as experiências que você quer viver. Então, quando você quebra a ordem da vida, você cria bloqueios. Quando você entra em ordem com a vida entra em ordem com você e você tem o sucesso espontâneo. Então, a pergunta que surge agora é: estamos falando de vida. Estamos falando que se você quebra a ordem da vida, a vida se desordena em relação a você. Então, a pergunta que surge agora é: em qual esfera a vida acontece? Em que esfera a vida acontece? A vida acontece no passado ou a vida acontece no futuro? Nenhuma das duas dimensões. A vida acontece na dimensão do agora. Portanto, se você, conscientemente ou não, traduz o agora como um obstáculo a ser superado, se você traduz o agora como um inimigo a ser vencido ou abatido, você está quebrando a ordem da vida. E você faz isso sem perceber. E eu vou explicar exatamente como você faz isso. Toda vez que você resiste
ao que está sendo e ao que pode ser agora, você está deixando de ter boa vontade para cooperar com o agora e está se tornando ou assumindo o lugar daquele que se opõe ao agora. E ao se opor ao agora, você se opõe à vida. Simples assim. Simples assim. Ao aceitar plenamente a sua vida como ela é, e aqui há um paradoxo metafísico, que é o seguinte: quando você aceita plenamente a sua vida como ela é, você muda o nível da sua vida. Mas como assim? Mas é um paradoxo, parece ser um paradoxo. Aqui, a aceitação é um fator crucial para a manifestação do sucesso legítimo. E a minha experiência em consultório, mentorando pessoas, mostra claramente que essa é uma das maiores deficiências do ser humano. Do ser humano. Aceitação, vale lembrar, não tem nada a ver com conformismo, com resignação. A aceitação é aquilo que faz com que você estabeleça aliança com o que pode ser agora. Com o que pode ser agora. Aceitação implica em entrar em alinhamento com o fato e se libertar dos dramas sobre os fatos. Eu venho falando muito sobre isso. Uma coisa são os dramas que você constrói aqui, sobre os fatos. Outra coisa são os fatos em si. Então, no momento que você estabelece esse alinhamento, a aceitação do fato, seja ele qual for, é o início da cura e da transformação do fato. Olha o quão simples e ao mesmo tempo o quão profundo é o que eu estou dizendo. Se você, portanto, rejeita o fato, se você, portanto, combate o fato, se você, portanto, se opõe ao fato, este fato daqui a pouco se tornará uma memória. E se um fato se torna memória, sem que você se liberte do fato pela aceitação, você agora está preso numa memória. Agora, você está se opondo ao seu passado. E esse é o drama crônico da nossa civilização. Eu digo civilização porque esse é o drama que acomete praticamente toda a população planetária. E aí começa toda uma reação em cadeia de desequilíbrio, porque você está quebrando a ordem da vida, pelo simples fato de não estar disposto a cooperar com o que pode ser agora. Pelo simples fato de não estar disposto a cooperar com boa vontade, com aquilo que foi. Como eu coopero com o meu passado? Quando eu me rendo a ele. Como eu coopero com o meu presente? Quando eu me rendo a ele, acolhendo como ele é. Como eu coopero com o meu futuro? Quando eu simplesmente me abro para ele. Portanto, quando falamos de sucesso, o sucesso espontâneo, que é o sucesso amplo, ele começa à medida em que você vai superando os teus conflitos. E um conflito, ele surge a partir da tua resistência
em relação a algo que está acontecendo dentro de você ou fora de você. Se for um sentimento ruim que você resiste em lidar, vai haver conflito. Se for uma situação que está acontecendo fora de você, que você está resistindo em aceitá-la, vai haver conflito. Vai haver o conflito. E só você será capaz de superar os teus conflitos. Então a superação do conflito, ela se inicia com a sua disposição, e isso vai exigir uma grande humildade. Vai exigir que você se coloque de uma maneira muito humilde, porque somente aquela pessoa que já consegue viver na humildade, portanto na simplicidade, ela tem a capacidade de encarar os fatos, ela tem a disposição de lidar com as situações. E isso são atributos que te levam a uma grande conquista na sua vida. Então grave isso. Aqui eu estou explicando os princípios essenciais de resolução da sua própria vida. De resolução da sua própria vida. E as pessoas, na sua grande maioria, criam de forma desnecessária sofrimentos, porque o sofrimento ele é completamente desnecessário. Você não precisa sofrer para viver uma vida incrível, mas em muitos momentos o sofrimento se torna necessário, né? E às vezes até o sofrimento extremo, para que ele quebre a arrogância. Somente os arrogantes resistem. Somente os arrogantes resistem. Somente os arrogantes criam dificuldades na vida. Somente os arrogantes sofrem. Olha o que eu estou colocando. Somente os arrogantes sofrem. Somente os arrogantes se impedem de ter sucesso. Porque o arrogante, ele é teimoso e ele quebra a ordem da vida. Ele se opõe à vida. Ele não está disposto a lidar com o fato pelo simples fato de que aquela situação está frustrando as suas expectativas de como deveria ter sido. O arrogante, ele se prende na ilusão de que tudo e todos precisam corresponder às suas expectativas, que na grande maioria das vezes são surreais. E muitas vezes, aquilo que irá curar um arrogante será o caminho da doença. Você precisa adoecer? Não. Doença é necessária? Também não. Mas ela se torna necessária. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito que diz assim: somente os rebeldes habitam terra estéril. E nesse contexto, agora fica claro o que estava por trás dessa passagem. A Cris lhe coloca: acho que todos nós em algum momento já estivemos neste lugar de arrogância. Sim, todos nós já estivemos e estamos ainda. Porque no momento que você consegue se libertar efetivamente, e você então, fora das lentes do olhar arrogante, você entra num processo de simplicidade, de humildade, e aí começa o processo de pacificação interior, começa o processo de pacificação da vida, os fluxos começam a retornar, as portas voltam a se abrir,
as soluções começam a chegar e a cura então se faz presente. Se faz presente. E aí você entra em rota de sucesso. Você entra na rota do sucesso. Porque a vida ela quer te levar. A inteligência da vida, ela está o tempo todo articulando para fazer você ceder à tua arrogância. Porque o resistente, o arrogante, aquela pessoa difícil, ela não percebe que ela se tornou o seu próprio impedimento. E se você se torna um impedimento, surgirá forças de alto impacto que vai quebrar as muralhas, as muralhas emocionais que fazem você ser um impedimento para a sua própria vida. E é impressionante como isso está bem diante de nós, a saída está diante de nós. Só você pode fazer por você. Só você pode fazer isso por você. E você pode, ninguém precisa chegar nas últimas consequências deste processo, porque aí se torna muito doloroso, quando há inteligência, quando há a disposição de entender, de absorver, de assimilar para mudar o posicionamento. Para mudar o posicionamento. Há 4 níveis de sucesso. 4 níveis. 4. Primeiro nível de sucesso. E aí vocês vão entender que esses níveis, todos eles envolvem romper com a resistência. Primeiro nível de sucesso. O sucesso em ser você. Em ser você. Esse é o primeiro nível. Você já rompeu com a sua resistência em relação a você? O quanto você é capaz de se aceitar? O quanto você é capaz de se render na compreensão de que você é perfeito como você é? Você já jogou os óculos da cultura fora? Você já jogou os óculos das pessoas que faziam você se enxergar de uma maneira deformada? É fundamental abandonar o olhar dos outros, seja pai ou de mãe, para se permitir se olhar com os olhos da natureza. Para a natureza você não é mais e nem menos. Para a natureza você não é nem importante e nem desprezível. Para a natureza você é você. E ser você é ser tudo. Esse é o primeiro nível de sucesso. Conseguir se desvencilhar da auto-rejeição, da auto-anulação. Conseguir se desvencilhar desses movimentos aprendidos que faziam você negar a sua essência. E aí você conquista o primeiro nível do sucesso. O segundo nível de sucesso, ele só é possível a partir do momento que você conquista o primeiro nível, que é sucesso nas relações. Sucesso nos relacionamentos. Vida é a ciência das relações. Você sabe se relacionar com o outro? Você consegue respeitar a diferença do outro? Você consegue respeitar o direito de existência que o outro tem, como você? O amor começa quando você é capaz de reconhecer o direito de existência do outro. Ou, melhor dizendo, de tudo. E é claro que eu vou ter sucesso nas relações a partir do momento
que eu sei me relacionar comigo. E eu só consigo me relacionar bem comigo quando eu sou capaz de romper com os processos de autorresistência. Quando eu já me aceito bem, quando eu já me acolho bem, quando eu respeito a minha diferença, aí eu serei capaz de reproduzir isto com o outro, porque eu só sou com o outro aquilo que eu sou comigo. Se eu me agrido, se eu estou em dor, portanto, eu me agrido, é óbvio que eu vou infligir dor no outro, porque essa é a minha linguagem. Ninguém agride o outro porque quer. Não existe isso. Ah, estou agredindo o outro porque eu quero agredir. Mesmo parecendo, na verdade, você só agride o outro porque você está em dor. E dor é sempre um fenômeno, sofrimento é sempre um fenômeno de resistência a alguma coisa. Quando eu não estou em dor, quando eu sei me relacionar bem com o meu processo, quando eu me acolho, quando eu me aceito bem, quando, portanto, eu me respeito bem, eu aprimoro a minha capacidade de me relacionar com os outros. Então eu conquisto o segundo nível do sucesso, que é o sucesso nas relações. E ser bem-sucedido na vida é ter a habilidade de se relacionar bem. Muitas vezes, quando nós sofremos muito por resistência, por arrogância, nós tendemos a nos fechar no nosso mundo interior com medo de sofrer mais. Mas quando você faz isso, você quebra a ordem da vida. Também. Porque você está aqui para se relacionar. Ah, Horácio, mas eu fui me relacionar com uma pessoa, eu tomei uma, não foi você que tomou, foi a sua arrogância. A sua arrogância criou cenários ilusórios, esperou muito, idealizou demais. E aí a vida vem com a sua força de libertação para fazer você despencar do teto das suas próprias ideias para cair na realidade. Essa é a dinâmica. E o terceiro nível do sucesso é o sucesso em ter. Agora você consegue manifestar abundância de recursos. Você agora está dominando a arte de articular a realidade material e, portanto, você prospera. Você consegue se dar uma vida material incrível. E aí então chegamos no quarto nível do sucesso, que é o sucesso espiritual. Quando você compreende que agora você é um grande instrumento da inteligência maior. Agora você se estabelece no verdadeiro servir. No verdadeiro servir. Agora, você está pensando não só no teu umbigo. Agora não importa mais o seu umbigo. Agora importa é agregar valor ao mundo, às pessoas. Você se torna um catalisador, um facilitador de cura no mundo. Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. E eu estou aqui chegando no finalzinho da nossa live de hoje. Essa live vai ficar gravada aqui no feed, daqui a pouco ela já vai estar disponível para quem quiser assistir de novo. Não é? Procure enviar essa live para as pessoas que você gosta. Você que está aqui, você já tem maturidade suficiente para entender que você precisa, de alguma forma, agregar algum valor nas pessoas que você quer bem. Então compartilhe essa live para o maior número de pessoas. Porque juntos criamos uma rede de lucidez, uma rede que vai transmitir luz, lucidez. É o mínimo que você pode fazer para as pessoas que você gosta. E
Eu gostaria de terminar essa aula, essa reflexão, né? Você que é meu aluno, que já fez algum curso comigo, eu gostaria de convidar você a participar de algo inédito que vai acontecer no dia 29, próxima terça-feira, às 20 horas no Zoom. Eu não vou falar o que é uma surpresa. Então, para você que é o meu aluno ou que foi meu aluno e que está disposto a avançar na direção desse sucesso que eu explorei aqui hoje, para você, digite aqui no chat agora a palavra, sem nenhum símbolo, sem nenhum emoticon, digite a palavra aqui, participar. Ao digitar a palavra participar aqui no chat da live, você vai receber um convite. Para quem já está inscrito, parabéns pela sua escolha. Para quem ainda não se inscreveu, é surpresa, basta digitar aqui agora no chat participar. Apenas a palavra participar e você então vai receber no teu direct um link para fazer parte comigo de algo inédito. Inédito. É uma convocação para todos aqueles que querem servir a vida. Todos aqueles que querem se tornar um convite para outras vidas. O que é ser um convite? É quando você se torna um exemplo. Quando você então inspira as pessoas. Não que você queira inspirar, mas é inevitável porque a sua postura, você enquanto ser humano, se tornou um convite irresistível para uma vida melhor. Então, terça-feira, dia 29, te vejo neste evento inédito. A Juliana aqui da equipe está dizendo para digitar no direct. Então, depois da live aqui, digite lá no direct, no meu direct, a palavra participar. Saindo aqui da live, vá lá, só digita participar. E nos veremos então na terça-feira. Pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite de quinta-feira e nos vemos em breve. Um grande abraço e até lá.